Agora, para dar sequência a uma outra profecia relacionada a isto, podemos voltar agora a Hebreus capítulo 6. Para o próximo versículo sobre isto, onde Paulo traz de volta à mente a mesma coisa que Jesus disse. Paulo falando agora, enquanto vocês o estão procurando, e vocês aí na transmissão, tomem suas Bíblias, perto de vocês é um pedaço de papel, e procurem isso agora. Hebreus capítulo 6, Paulo escrevendo aos Hebreus, mostrando-lhes as sombras e os tipos, trazendo-lhes de debaixo do judaísmo para o cristianismo, mostrando-lhes como que as coisas antigas eram apenas sombras das coisas que estavam por vir. Paulo falando agora, Hebreus 6, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, C-R-I-S-T-O, singular, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e de doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, eu quero trazer algo à sua atenção só por um minuto. Vocês notaram que é dom e não dons, participantes dos dons celestiais, mas o dom celestial, singular, Cristo, singular, dom, singular, dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram da palavra de Deus. Provaram o quê? A palavra de Deus e a virtude do século futuro. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque, ouça, a terra embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela para produzir erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Recebe as bênçãos de Deus. Mas a que produz espinhos, abrolhos, é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Agora, compare isso com Mateus 5:24 novamente. Notem, Jesus disse que a chuva e o sol caem sobre a terra, que Deus manda para preparar o alimento e as coisas para as pessoas da terra. E a chuva é enviada para o alimento, as ervas. Mas o joio, as ervas daninhas, estando no campo, recebem a mesma coisa. A mesma chuva que faz o trigo crescer é a mesma chuva que faz o joio crescer. Que lição tremenda eu tive sobre isso uma vez, quando eu me encontrei com o povo pentecostal pela primeira vez. E foi uma grande lição para mim. Eu vi dois homens, um nunca tinha ouvido falar em línguas antes. Um falava em línguas, o outro interpretava, vice-versa. E diziam a verdade. Diziam que há muitos aqui que devem se arrepender esta noite. Há tanto homens como mulheres. E as pessoas se levantavam e iam para o altar. Eu pensei, quão glorioso! E então, com o pequeno dom do Espírito Santo, eu conversei com aqueles dois homens apenas, vocês sabem, como em discernimento, uma maneira de descobrir. E um deles era um cristão genuíno, e ele era um verdadeiro servo de Cristo. E o outro era um hipócrita. E um deles, aquele que era um hipócrita, estava vivendo com uma mulher de cabelos pretos, andando com uma loira e tinha filhos com ela. Bem, estava ali mesmo na visão, não poderia ser negado. E eu lhe falei sobre isso. Ele olhou para mim e se foi pelo edifício. Agora, eu estava confuso, com toda certeza. Eu pensei que tivesse me encontrado com anjos. Então eu me perguntei se eu não estava entre demônios. Como isto poderia ser? Eu não pude entender. E por anos eu mantive minhas mãos fora disso, até que um dia onde George Smith, o rapaz que namora minha filha, nós fomos ontem até o velho moinho onde eu vou orar,
E depois de estar lá um par de dias, o Espírito Santo trouxe esta escritura de volta para mim. For the rain cometh off upon the earth to dress it. Pois a chuva cai muitas vezes sobre a terra para trajá-la com ervas. Mas os espinhos e os abrolhos vivem nessa mesma chuva, e o seu fim é serem queimados. Living by the same life-giving Vivendo do mesmo recurso vivificante de Deus. Então eu entendi aquilo. Jesus disse, por seus frutos os conhecerei. Now, therefore, the rain dropping down upon the natural vegetation of Agora, the earth portanto, a chuva caindo sobre a vegetação natural da terra é um tipo da chuva espiritual que dá vida eterna, caindo sobre a igreja. Pois nós a chamamos de chuva temporã e chuva tardia. it's a rain pouring É out uma of chuva God's jorrando Spirit do upon Espírito de His Deus church. sobre sua igreja. Notice, it's a very strange Aqui está uma thing coisa muito estranha. Bem, quando as sementes penetraram no solo, seja como for que elas chegaram lá, para começar elas eram espinhos. Mas o trigo que penetrou no solo e as ervas eram ervas para começar. E cada erva produzindo a si mesma outra vez, mostrando que estava no princípio original.